Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos de um modo muito especial, que possamos ter um tempo de meditação na palavra de Deus, de direção espiritual, sabendo que Deus tem cuidado de nós, tem olhado as nossas necessidades, inclinado seus ouvidos para as nossas orações e desta maneira ele tem cumprido a sua vontade e nos guiando pelo Espírito Santo a cada dia, nos fortalecido para que em Cristo Jesus nós sejamos mais que vencedores. Este é o propósito de Deus. Vamos falar um pouquinho hoje a respeito desta vontade de Deus, desse cuidado de Deus por nós e da nossa responsabilidade dentro desse processo de salvação, deste processo de redenção, de reconciliação com Deus. É claro que nós compreendemos que o sacrifício de Jesus Cristo é único, é perfeito, não pode ser repetido e jamais poderia ter sido cumprido por qualquer ser humano. Por isso mesmo, o Deus se fez carne, habitou entre nós e, através da sua humanidade, ele venceu a morte porque ele conseguiu viver sem pecado. Agora, quanto a nós que somos criados à imagem e semelhança de Deus, o que acontece com cada um de nós é que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E desta maneira, nós precisamos do sacrifício de Jesus Cristo, da sua graça, da sua misericórdia, do seu perdão, da sua direção espiritual, para que possamos vencer as nossas limitações e mesmo com os nossos erros, com os nossos pecados, com as nossas transgressões, com as nossas iniquidades, nós possamos ter a oportunidade de sermos regenerados para viver em novidade de vida. Uma expressão bíblica que nós temos, viver nascendo de novo, viver aquele que nasceu de novo para uma nova vida em Cristo Jesus. É isso que nós estamos buscando a cada dia. Nós somos pecadores, temos as nossas limitações, os nossos erros, mas não podemos nos conformar com isso e simplesmente dizer que é assim mesmo e não procurar crescer, melhorar, não procurar deixar de lado os nossos pecados, não procurar deixar de lado aquilo que ofende a Deus, aquilo que transgride a palavra de Deus. Pelo contrário, quanto mais nós amamos a Deus, e a palavra nos diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, quanto mais nós amamos a Deus, mas este amor nos constrange de tal maneira que nós queremos agradar esse Deus, que nós queremos viver uma vida de santificação, uma vida de purificação, uma vida guiada de tal forma pelo Espírito Santo que nós, de fato, possamos refletir em nossa vida a pessoa de Jesus Cristo, na maneira de pensar, na maneira de falar, no amor fraternal, na maneira de respeitarmos uns aos outros nas suas diferenças. Então, a cada dia, nós estamos aprendendo e crescendo mais e mais para que possamos, de fato, viver segundo os propósitos de Deus em nossas vidas. Em Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 8 em diante, nós temos um texto falando a respeito desta expressão do sacrifício de Jesus Cristo, também trazendo a perspectiva da nossa responsabilidade e da maneira que a lei de Deus continua viva, eficaz e presente em nossas vidas. Deus, em Cristo Jesus, ele cumpriu a lei, mas ele não a aboliu. E não é porque Jesus cumpriu a lei que nós estamos livres de cumpri-la. Pelo contrário, ele deu o exemplo para que, assim como ele, nós façamos também. Mas o que significa isso? Não é viver uma vida de legalismo, de imposições, porque nós temos que ter um relacionamento com Deus através do amor, não através de medo, não através de imposições, mas por livre e espontânea vontade
dentro do amor, porque o livre-arbítrio que Deus nos concedeu nos faz com que nós queiramos estar com Ele. Nós não somos obrigados a nos submeter à sua lei, mas nós queremos fazer isto porque o amamos. Quando você ama de fato uma pessoa, você não quer ofender essa pessoa. Pelo contrário, você quer agradar, você quer fazer o máximo possível para que ela tenha um sorriso nos lábios, para que ela seja feliz. Então, Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 8, o texto diz assim: depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitasse, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois desses dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escrevereis. E acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão desses, já não há oferta pelo pecado. Então, observe o que o texto está colocando aqui. Começando do último versículo lido aqui, o versículo 18, né, de Hebreus 10, ele fala assim: ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Ou seja, pecado perdoado é esquecido e não deve mais ser praticado, já que eu tenho a consciência que ele é pecado, que ele ofende a Deus, que ele transgride a lei de Deus, então eu não devo mais fazer, porque eu já tenho essa consciência. Então, ora, onde há remissão de pecados, o que é a remissão? É o perdão pleno mediante a confissão, arrependimento e conversão, deixar de fazer. Então, eu confesso o que eu fiz, me arrependo por ter feito e faço uma aliança com Deus de que eu não vou fazer mais aquilo que está ofendendo a Deus. Então, desta maneira, eu já entreguei a minha oferta pelo pecado, né? E por esta oferta, por esse pecado, eu não preciso fazer mais isso. O que eu preciso é tomar consciência e não cometer mais esse tipo de pecado. Desta maneira é que nós temos o versículo 17, onde o texto fala: também de nenhum modo lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ou seja, uma vez que você teve a consciência, se colocou diante de Deus, confessou, se arrependeu, pediu perdão, se converteu e recebeu a graça de Cristo, então Deus esquece de uma vez por todas o seu pecado, mesmo que nós, na nossa humanidade, não o esquecemos. E por não esquecer, muitas vezes Satanás quer usar desta memória do pecado para induzir um pensamento de que nós não fomos perdoados, de que nós não fomos aceitos por Deus, de que não há oportunidade de arrependimento. E, na verdade, isto é tudo mentira. E isso é tudo mentira diante da palavra de Deus, diante de Deus.
Deus está sempre de coração aberto, disposto a receber as nossas expressões de confissão, de renovação de aliança, de renovação de fé, de pedido de perdão, e ele está sempre pronto a dispensar a graça salvadora e santificadora que todos nós precisamos. É por isso que a nossa relação com Deus tem que ser uma relação de amor, uma relação de integridade, uma relação onde nós usemos o nosso livre-arbítrio para querer estar com Deus livremente, por livre e espontânea vontade. O texto aqui, no versículo 11, ele fala: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia ao exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover os pecados. O que ele está falando? Que os sacrifícios humanos, ele nunca vai poder remover um pecado. Ninguém, ao fazer penitência, você pode fazer jejum, você pode fazer penitência, você pode se privar de alguma coisa que você goste, e isto não tem relação nenhuma com o perdão do pecado. O perdão dos pecados, ele vem através da graça pelo sacrifício de Cristo Jesus por todos nós. Mas o que nós temos que fazer? Reconhecer que pecamos, confessar os nossos pecados, nos arrependermos desses pecados que cometemos e nos convertermos, ou seja, não cometer mais esses pecados. Então, este processo, ele continua existindo, mas não temos mais a necessidade, como nós não fazemos de fato, de sacrifícios de animais humanos ou nenhum sacrifício humano, não só o sacrifício de animais, mas nenhum sacrifício penitencial humano será capaz de gerar perdão de pecados. A única maneira de ter o perdão de Deus, a graça de Deus, salvadora, santificadora, perdoadora, a graça que nos reveste pelo sangue de Jesus Cristo e nos purifica de todo pecado, é somente mediante a confissão, arrependimento e conversão. É somente assim que nós devemos procurar a Deus para ter perdoados os nossos pecados. Este é o nosso sacrifício hoje. É por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 12, versículo 1, olha o que ele diz aqui: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha, eu não tenho mais sacrifícios como tinha antigamente, através de animais, de matar um animal, de sacrificar um animal para ter o paliativo do perdão e da remissão dos meus pecados. Hoje eu tenho Jesus Cristo que fez o sacrifício único e perfeito na cruz por mim. Mas, como fala o texto de Hebreus, o versículo 16, ele fala assim, olha, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Ou seja, as leis de Deus estão no nosso coração e na nossa mente, na nossa essência de vida cristã, do nosso relacionamento espiritual com Deus. Então, as leis de Deus, elas permanecem, mas eu não posso fazer por obrigação. Eu não posso cumprir por medo. Eu tenho que cumprir a lei de Deus por amor. E por amor, eu vou ter uma luta contra o meu desejo corrompido pelo pecado de buscar aquilo que ofende a Deus. Então, é isso que o texto de Romanos 12 está falando. Ele fala que nós temos que ter racionalidade. Por isso que ele usa a expressão que nós não podemos nos conformar, nós temos que ter um culto racional para conduzir a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Então, nós temos
que trazer este sacrifício, qual é o sacrifício? De não nos rendermos aos desejos pecaminosos, não nos rendermos àquilo que ofende a Deus através da nossa prática de vida, da nossa fala, do nosso relacionamento, da nossa postura, da nossa integridade. Então, tudo em nós tem que louvar e agradar a Deus se nós o amamos de fato sobre todas as coisas. Então, Paulo, em Romanos 12:1, ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. E o que é a misericórdia? Como eu já disse, misericórdia é a miséria nossa que move o coração de Deus. Miséria cardia, misericórdia. É a nossa miséria que move o coração de Deus. Então, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, ou seja, o seu corpo, os desejos da carne, você não vai fazer aquilo que você quer, você vai fazer aquilo que agrada a Deus. Você não vai se envolver em vícios, você não vai se envolver em sexualidade ilícita, você vai cuidar do seu corpo segundo a orientação de Deus dentro da prescrição bíblica. Então é desta maneira que nós temos o nosso culto racional. Nós não podemos deixar que os nossos impulsos emocionais controlem a nossa razão. Pelo contrário, nós temos que racionalmente controlar os impulsos e emoções. E daí sim nós estaremos agradando a Deus, estaremos fazendo a vontade de Deus. O versículo 12 ele continua dizendo: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Ou seja, Jesus, ele se ofereceu como sacrifício único, perfeito pelos nossos pecados. E quando o texto fala que ele se assentou à destra de Deus, é porque esta é a posição de um tribunal, de um advogado de defesa. Está à direita do juiz, assentado à direita do juiz. Desta maneira, o advogado de defesa está ali para defender o réu. E é esta imagem que Deus quer transmitir a nós, que o sacrifício de Jesus deu a ele a possibilidade dele se assentar numa posição de advogado de defesa, e ele é o nosso defensor. Jesus Cristo é o nosso supremo advogado de defesa, que está junto a Deus, colocando as nossas intenções de arrependimento, de confissão, de conversão, que intercede por nós no santuário celestial, que a todo momento está agindo como um advogado de defesa para que nós vivamos melhor, para que nós tenhamos felicidade, para que nós tenhamos paz, para que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo e a cada dia buscando santificação e integridade para viver o melhor que Deus tem para cada um de nós. Por quê? Com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito. Né? O Espírito Santo dá o testemunho, como diz também Romanos capítulo 8, é o Espírito que confirma com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Pelos frutos os conhecereis. Então, pelo fruto do Espírito, eu abro mão de tudo aquilo que me distancia de Deus. Abro mão das obras da carne, abro mão dos vícios, abro mão daquelas questões depreciativas humanas, abro mão da postura, do linguajar, da alimentação, de tudo aquilo que ofende a Deus, eu abro mão, porque eu quero fazer a vontade de Deus. Então, independente daquilo que seja o meu desejo da carne, eu quero produzir em mim os frutos do Espírito. E é o Espírito Santo, pelos frutos, que vai confirmar que nós somos filhos de Deus. Porque como filhos de Deus, temos amor, paz, paciência, mansidão, longanimidade, benignidade, domínio próprio.
nós temos alegria, nós temos felicidade. É tudo isso que o Espírito Santo produz em nós, e desta maneira, apesar dos nossos pecados, iniquidades, limitações humanas, adversidades e problemas, nós em Cristo Jesus somos mais que vencedores. E abrimos mão de tudo aquilo que desagrada a Deus para vivermos segundo a vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita. E desta maneira, nós vamos cumprindo a lei do Senhor de uma maneira natural, de uma maneira amorosa, porque ele escreveu, como diz o texto aqui no versículo 16, Deus agora inscreve as suas leis no nosso coração e na nossa mente, para que nós vivamos de maneira racional, sejamos guiados pelo Espírito e cumpramos a vontade de Deus em nossas vidas. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de conhecer a tua palavra e abrir mão de tudo aquilo que ofende ao Senhor. Que o Senhor nos purifique e nos santifique a cada dia. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre cada um que está acompanhando a tua palavra neste momento. Que o Senhor conceda da tua paz, da tua direção, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.